Vamos à palavra? Então eu vou convidar-vos para abrir no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Algumas Bíblias é fácil, é aquele que fica a meio. Bem no início. Vamos abrir no livro de Salmos, bem no início. Já todos marcamos? Sim? Não vamos pedir a oportunidade de ler a palavra e de nos aproximarmos. Se alguém não tem Bíblia, aproxime-se de um irmão que tenha e aumente assim a comunhão. Mas antes de lermos, irmãos, eu quero-vos trazer à memória a mensagem da semana passada do pastor Sabino, os desafios que ele nos deixou e também o tema da nossa igreja este ano. Este ano definimos que o tema da nossa igreja seria uma igreja intencional. Intencional no amor, intencional no transmitir a mensagem do Evangelho, mas intencional, sobretudo, em mostrar ao mundo quem Deus é. Essa é a nossa missão. Essa é a missão que Jesus nos confiou como igreja. Um povo santo, um povo separado, um povo que se reúne para exaltar o seu nome, mas um povo que durante os outros dias da semana é intencional a mostrar o amor de Deus através de si. O pastor Sabino, na semana passada, encorajou-nos a sermos o bom perfume de Cristo. E ele disse que para nós termos um bom perfume de Cristo, tínhamos então que aprender de Cristo, tínhamos que passar tempo com Cristo, porque se assim não for, que perfume é que nós temos para espalhar ao mundo? Ele encorajou-nos também a, durante a semana, pensarmos em alguém que está próximo de nós, um familiar, um colega de trabalho, alguém que Deus tenha colocado no nosso coração para nós sermos intencionais em mostrar o amor que também um dia nos constrangeu a nós, o amor que um dia também nos salvou. Sermos intencionais a passar esse amor para com essa pessoa. Não sei se a igreja respondeu a esta convocatória do pastor Sabino durante a semana. Não sei se podemos dizer amém. Irmãos, ao pensar naquilo que o pastor Sabino disse, e embora eu no último fim de semana, de manhã, o meu coração estava a 1000 a hora, mas eu tomei atenção à mensagem, eu pensava, para nós sermos uma igreja intencional com os outros, eu creio que nós, em primeiro lugar, temos que ser individualmente intencionais conosco. Para sermos alguém que espalha o bom perfume de Cristo, que quer fazer discípulos, que mostra o amor de Deus através da sua vida, que mostra o caráter de Deus, que mostra um caminhar em santidade, eu creio, irmãos, que nós temos que ser intencionais, primeiro, conosco. O que é que eu quero dizer com isto? Sermos intencionais conosco. É neste momento que vamos ler no Salmo 1. E diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer, prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, é muito interessante ver que o livro dos Salmos, ele é conhecido também por outros como o Saltério ou o livro dos Cânticos.
Na verdade, no original hebraico, este livro era o livro dos cânticos. Eu creio que o livro dos Salmos era o cantor cristão para os batistas judeus. Os batistas lá do sítio. Os judeus olhavam para os livros dos Salmos e encontravam neles sabedoria. Os judeus olhavam para os livros dos Salmos e encontravam neles orações, encontravam cânticos. Cânticos muitas vezes faziam parte da sua liturgia. Estes cânticos que nós cantamos hoje, os judeus cantavam os Salmos, e há muitos dos cânticos que nós temos que são também inspirados nos Salmos e transmitem muito daquilo que os Salmos, que está escrito nos Salmos. Mas o livro dos Salmos, irmãos, ele demonstra também o que significa viver como povo de Deus. O livro dos Salmos, ele começa por nos dizer que o homem que quer viver como filho de Deus tem que buscar o conselho de Deus para a sua vida. Nos livros dos Salmos nós encontramos também, e bem no início, irmãos, que todo aquele que quer ser intencional com os outros, todo aquele que quer ser um homem bem-aventurado, que os outros olhem para a sua vida e vejam o bom perfume de Cristo, tem que ser um homem que, em primeiro lugar, é intencional com ele próprio. Queridos irmãos, eu não sei quando vocês compram um livro ou têm a oportunidade para comprar um livro, como é que fazem a pesquisa. Já não sei quem disse que não devemos avaliar um livro pela capa. Não sei quem é que disse isto. Mas também eu creio que não devemos avaliar um livro pela introdução. Eu às vezes faço isso, quando ando à procura de um livro para comprar, leio a introdução do livro assim de uma forma rápida e vejo se vale a pena ou não. Há algumas livrarias que possibilitam isso. Ruben, lá na Bertrand dava para fazer isso? Dava? Mas não é para isso, irmãos, que as introduções servem. As introduções de um livro não nos serve para nós vermos se vamos comprar o livro ou não, e quem lê apenas a introdução do livro não vai certamente perceber toda a riqueza que vai estar contida no corpo do livro ou em todo o livro. Mas quem escreveu o livro de Salmos foram muitas pessoas. Quem organizou o livro dos Salmos também foram muitas pessoas. E eu creio que foi bastante intencional o Salmo 1, a introdução do livro dos Salmos, estar bem no início. Estar bem no início. Irmãos, as introduções servem-nos para apresentar-nos aquilo que o autor do livro nos quer ensinar, mas, sobretudo, um conselho que devemos tomar para ler o resto do livro. Este salmo que acabámos de ler, o Salmo 1, irmãos, ele é um salmo de sabedoria. Os salmos são orientações para a nossa vida, apontam o caminho que um filho de Deus deve seguir, que um homem que é intencional consigo próprio deve seguir, e é muito interessante vermos que o livro dos Salmos acaba no Salmo 50, onde ele exorta e nos diz que tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Então o livro dos Salmos é uma caminhada. É uma caminhada na intencionalidade connosco próprios e termina neste ato de adoração a Deus. Irmãos, o Salmo 1 nos mostra também algo que devemos tomar para a nossa vida. No Salmo 1 nós lemos que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Neste salmo nós vemos a atitude de um homem justo, um homem que procura ser intencional com ele próprio, em contraste com o homem que é ímpio, que é o homem que não tem temor a Deus e à lei de Deus. O justo, neste salmo, ele ama a lei de Deus e nela medita dia e noite. O ímpio, ao contrário, se afasta da lei de Deus. O livro de Salmos, irmãos, e neste especificamente no Salmo 1 que nós lemos,
O Salmo 1 nos aponta dois caminhos possíveis para a vida de todo o homem e de toda a mulher. Ou um caminho de justiça, ou um caminho de impiedade. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Mas é muito interessante vermos, irmãos, logo e bem no início, que aquele que escolhe andar no caminho do Senhor, a palavra diz que ele é bem-aventurado. Eu sei que existem traduções que dizem feliz é o homem que anda, mas a palavra feliz, ela peca por fraqueza no seu significado. É escassa. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado significa aquele que está debaixo da graça de Deus. Aquele que está sob a graça, o favor de Deus, a proteção de Deus. Este é mais do que feliz. Este é bem-aventurado. Bem-aventurado. Irmãos, o homem bem-aventurado é aquele, e volto a repetir, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que desfruta do favor de Deus, da graça de Deus, durante toda a sua vida. Bem-aventurado é aquele que sabe que tem que ser intencional consigo próprio, porque senão não tem nada para poder dar aos outros. Bem-aventurado é aquele, irmãos, que a sua vida mostra o fruto de uma vida próximo da palavra e próximo de Deus. Irmãos, quero-vos contar um segredo. Um segredo que eu hoje vos queria transmitir. A palavra nos diz que aquele que é bem-aventurado, ele não anda, ele não ouve, ele não caminha, ele não se detém, ele não se assenta. O salmista nos mostra, irmãos, que aquele que faz a vontade de Deus deve ter como cuidado na sua vida, intencionalidade para a sua vida, o meditar na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite. Foi para isso que Ele nos deixou a sua lei. E este é o segredo da vida cristã. Eu vou-vos contar um segredo. A vida cristã não acontece nas redes sociais. A vida cristã não acontece nos ministérios que nós lideramos, ou se somos pastores ou não, ou a quantidade de atividades que nós frequentamos e que a igreja organiza. Esse não é o segredo da vida cristã. O segredo da vida cristã acontece no secreto. Acontece quando cada homem e cada mulher abrem as Escrituras e têm um encontro com Deus através da palavra. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo do homem bem-aventurado. É esse o segredo. É esse o segredo. Para ter uma vida que não vai no conselho do mundo. Para ter uma vida que é pautada pelas decisões que honram a Deus. Para ter uma vida que segue o caminho de justiça. O caminho que Ele preparou para nós. O caminho pautado pela sua palavra. Esta é a vida do bem-aventurado. Este é o segredo da vida cristã. Este é o segredo de não cairmos. Este é o segredo de guardarmos o nosso coração. Este é o segredo, irmãos, do homem bem-aventurado. Mas vamos olhar melhor para o texto, irmãos, e vamos perceber o que significa não andar no conselho dos ímpios e não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores.
O salmista diz que a pessoa bem-aventurada, ela é intencional com ela própria. A sua vida é um aroma para aqueles que estão à sua volta, pois ela não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas, irmãos, que deliberadamente fazem aquilo que não é a vontade de Deus. Os ímpios são aquelas pessoas que nós conhecemos que estão constantemente envolvidas com o mal. Têm prazer a fazer o mal. O justo, pelo contrário, ele não anda segundo o conselho destas pessoas. Ele não dá ouvidos a estas pessoas. Ele não gosta de privar com estas pessoas. Ele é guiado, sim, pela palavra de Deus, pela lei de Deus. O salmista também nos diz que o homem justo, o homem bem-aventurado, ele não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores, aqui, irmãos, são aqueles que sistematicamente quebram a lei de Deus. Não são aqueles que às vezes pecam, porque pecar todos nós pecamos, eu peco também. É aqueles que deliberadamente pecam, que quando pecam não sentem remorso nenhum, que quando pecam não têm vergonha naquilo que fizeram, não sentem ponta de arrependimento, então permanecem no caminho dos pecadores. A sua vida está tão envolta em pecado, em podridão, que eles, à medida que caminham no pecado, não há nada que os faça voltar atrás. Porque eles já há muito tempo deixaram de ouvir o conselho de Deus. E eles agora privam muito mais com aqueles que não fazem a vontade de Deus. Irmãos, o salmista também nos diz, irmãos, que essa pessoa, por fim, se assenta na roda dos escarnecedores. E os escarnecedores então são aqueles que ridicularizam as coisas de Deus. Têm amigos assim? Têm colegas de trabalho assim, irmãos? Têm familiares assim? Eu tenho. Aqueles que quando nós abrimos a boca para falar de Deus, aquilo que sai da boca deles é escárnio. É gozo. É impiedade. Mas é tão interessante ver, irmãos, e este é o conselho que eu quero vos trazer para nós hoje, que o salmista, à medida que vai escrevendo o Salmo 1, ele de forma progressiva, ele vai aplicando verbos que são muito interessantes nós olharmos para eles hoje. Eu peço de novo para nós olharmos. Ele utiliza o verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar. A intenção do salmista é nos dizer e é nos fornecer um retrato que eu hoje vos quero trazer também esse retrato. Por isso é que esta cadeira está aqui. O salmista nos quer dar um retrato de um homem ímpio. E em antítese, ele dá-nos o retrato do homem justo. Então, quando é que um homem começa por ser ímpio? O homem começa por ser ímpio, irmãos, quando fecha a palavra de Deus. O homem começa por ser ímpio e quando fecha a palavra de Deus, ele deixa de dar ouvidos à palavra de Deus e começa a dar ouvidos às opiniões do mundo, às opiniões dos amigos, às opiniões daqueles que estão próximos dele e que não querem o seu bem, às opiniões daqueles que não conhecem a Deus. E isso pode acontecer connosco. Mas este é só o primeiro passo quando nós fechamos a palavra. Porque nos diz o salmista que à medida que nós fechamos a palavra, à medida que nós não ouvimos aquilo que Deus nos diz e tomamos em consideração para a nossa vida, nós começamos a andar no caminho dos pecadores. E andar no caminho dos pecadores, irmãos, para nós que somos cristãos, significa que temos o coração já tão endurecido, que já deixámos de olhar para as Escrituras há tanto tempo, irmãos, que não meditamos nelas noite e dia, que aquilo que pauta a nossa vida, o nosso caminhar, é aquilo
que nós queremos. Nem buscamos ao Senhor. Já deixamos de ouvir o seu conselho. Já estamos de determinada forma no caminho que não nos conseguimos deter. O significado de deter é voltar atrás. Já não conseguimos voltar atrás. E a consequência disso é que à medida que continuamos a caminhar, à medida que continuamos a querer viver a nossa vida cristã, sem tomar em consideração aquilo que Deus diz na sua palavra, porque achamos que nós podemos avaliar aquilo que cumprimos e aquilo que não cumprimos, à medida que isso vai acontecer, irmãos, quando damos por nós, estamos sentados na roda dos escarnecedores. E quando estamos sentados na roda dos escarnecedores, irmãos, e não vão dizer ao pastor Sabino que eu preguei sentado, está bem? Agora para quebrar um pouco o gelo. Irmãos, isto é muito sério. Quando deixamos de meditar nas Escrituras, quando caminhamos a nossa vida sem ouvir aquilo que Deus quer, quando não lhe pedimos conselho sobre as coisas e as decisões da nossa vida, quando damos por nós, estamos sentados na roda dos escarnecedores. Sabe o que é que acontece na roda dos escarnecedores? Estamos muito longe da palavra. Já estamos muito longe de Deus. Na roda dos escarnecedores, nós somos autossuficientes, porque eu não preciso da palavra. Na roda dos escarnecedores, eu já não sinto tristeza pelo pecado que eu cometo dia após dia. Na roda dos escarnecedores, eu já penso que posso viver a minha vida sem Deus, sem o bom conselho de Deus. Na roda dos escarnecedores, eu não espalho nenhum perfume. Aliás, eu cheiro é muito mal. Irmãos, quando um cristão lê a Bíblia todos os dias, ele não deixa de ler a Bíblia radicalmente. Ele deixa de ler a Bíblia um dia, deixa de ler a Bíblia 2 dias, deixa de ler a Bíblia 3 dias, e quando dá por ele, já não lê a Bíblia. Uma pessoa não deixa de frequentar a igreja, a comunhão dos irmãos, de um momento para o outro. Uma pessoa não deixa de frequentar as atividades de um momento para o outro. Deixa de frequentar a reunião de oração e depois escolhe os domingos que vem à igreja e outros domingos não vem. E quando dá por ele, já não vem. Já está afastado da comunhão. Mas nós vamos abrir porque há esperança, irmãos. Vamos abrir a palavra porque há esperança. O salmista nos diz, irmãos, e nos deixa este encorajamento. Pelo contrário, aqueles que querem ser bem-aventurados, aqueles que querem ser o bom perfume, olha, esses têm prazer, verso 2, na lei de Deus, e nela medita dia e noite. Esses têm um tempo devocional de manhã, esses têm um tempo devocional à noite. Esses não conseguem viver sem a palavra de Deus. Esses sabem que o seu coração é tão tendencioso para cair, para pecar, que nós precisamos da palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz do nosso caminho. Para que quando as tentações, quando as decisões diárias nos aproximam, nós, em vez de tomarmos a nossa decisão pela carne, vamos tomar as decisões pautadas pela palavra de Deus. Há esperança, irmãos. O bem-aventurado é aquele que se preocupa com aquilo que Deus diz. É aquele que se esforça, irmãos, por fazer a vontade de Deus, por andar no conselho de Deus, em todo o conselho de Deus. É aquele que olha para as Escrituras e não diz, bom, isto eu vou fazer, isto eu não vou fazer. Não. É aquele que olha para as Escrituras, irmãos, e diz assim, é a palavra de Deus. Por mais que me custe, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. O bem-aventurado, aquele que medita, que tem prazer na lei do Senhor, é o homem e a mulher que são intencionais consigo próprios. Como os nossos irmãos brasileiros costumam dizer,
são aqueles que não dão brecha. Não é assim? Não dão brecha. Não dão oportunidade ao inimigo. Porquê? Porque têm prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. Aos bem-aventurados a Bíblia não chama de ímpios, mas de justos. O justo é aquele, em antítese, irmãos, que anda no conselho dos sábios, que se detém no caminho dos retos de coração e que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas se assenta na roda dos louvores. A roda dos louvores. Aquele que gosta da comunhão, porque sabe que Deus está presente quando o seu povo se reúne. Antes medita na lei do Senhor. A meditação bíblica é muito diferente dessas meditações que andam por aí. A meditação bíblica nada tem a ver com as meditações que as filosofias pagãs e agora a nova era que trouxe aí as religiões orientais de novo aqui para o Ocidente professam. Meditar não significa esvaziar a mente. Meditar não significa, como os budistas e os hinduístas pensavam, esvaziar tudo aquilo que está no homem para chegar a outro nível ou tentar chegar a Deus. Meditar, a palavra de Deus não significa isso. Meditar não significa procurar silêncio, porque nós nos precisamos de libertar dos nossos maus pensamentos. Isso não é meditação bíblica. A meditação bíblica é o oposto. Não se refere a esvaziar nada, mas a encher tudo. A meditação bíblica é aquela onde o homem reconhece que nele não há nada de bem. Na meditação bíblica é aquele que reconhece que todos os dias tem que encher o recipiente da sua vida com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz para a sua vida. A meditação bíblica é aquela, irmãos, em que o homem e a mulher têm prazer de ler a lei do Senhor. E é muito interessante vermos que esta palavra no hebraico, meditar, significa falar em voz baixa. Bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos ímpios. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Quando oramos as Escrituras falam duas vezes. Lutero dizia isso. Quando meditamos e falamos baixinho a palavra de Deus, Deus fala connosco baixinho, através da sua palavra. Com que frequência temos sido, irmãos, intencionais conosco? Com que frequência temos meditado na lei do Senhor? Com que frequência temos procurado o nosso lugar secreto? O nosso quarto, a nossa sala, a nossa cozinha, o nosso carro. Mas com que frequência nós temos procurado o lugar secreto? O lugar em que temos prazer em meditar, em falar baixinho a lei do Senhor. E em que o Senhor também fala baixinho conosco. Com que frequência nós temos feito isso? Será que a nossa vida reflete, ou as decisões da nossa vida refletem a frequência com que nós temos feito isso? Jesus dava-nos esse exemplo, irmãos. O próprio Deus, feito carne, dava-nos esse exemplo. Ele tinha prazer em se apartar, em procurar um lugar secreto.
e em meditar, em falar com o Pai. Qual é a nossa regularidade de chamarmos Deus de Pai? Lembram-se do segredo que eu contei há pouco? O segredo da vida cristã não vai para o Facebook, irmãos. É no secreto, o Pai. O segredo da árvore que dá fruto, o segredo da árvore que está plantada perto da corrente das águas, o segredo da pessoa que está perto da palavra, que estás perto, que está disponível para o Espírito de Deus, que está bem firmado, com raízes firmes na palavra. É o segredo de uma vida que no tempo certo vai dar o seu fruto. Fruto. Isaías dizia que as árvores secam, as folhas caem, mas a palavra do Senhor, essa, perdura para sempre. Deus deu-nos uma palavra eterna a seres não eternos para nós meditarmos nela enquanto a eternidade não chega para nós. Não sei se foi complicado aquilo que eu disse. Enquanto a nossa eternidade junto do Pai não vem, Ele dá-nos uma palavra eterna para nós experimentarmos um pouco da eternidade, do que é viver aqui. Mas ela é eterna. Ela não passa. E Deus a preservou e hoje podemos a ter connosco aqui. Irmãos, se quisermos viver junto de pessoas, se quisermos impactar vidas, se quisermos ser intencionais, se quisermos espalhar o bom perfume de Cristo, conforme o pastor Sabino nos exortou a semana passada, irmãos, temos que ser pessoas intencionais connosco. Temos de ser como esta árvore do versículo 3, bem enraizada na palavra de Deus. Temos que ser, irmãos, como o profeta Jeremias nos diz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estendem as suas raízes para o ribeiro. Não sou eu nem é o Rui, é o outro ribeiro. E que não receia quando vem o calor, não receia quando vêm as dificuldades. Porquê? Porque ela está bem alimentada, mas a sua folhagem fica verde. E no ano da sequidão, quando vêm as tempestades, quando vêm os conselhos do mundo, quando vêm as tentações, olha, essa árvore, esse homem, não se afadiga e não deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Os ímpios não são assim. Versículo 4. Eles não são como uma árvore, irmãos. E a imagem que o salmista nos dá aqui é muito forte. Eles são como a palha que o vento dispersa. A palha não é verde. A palha não tem vida. A palha não tem raízes. A palha está à mercê do vento. E eu não quero que as minhas ovelhas estejam à mercê de todo o vento de doutrina que anda por aí. Para não estarmos à mercê de todo o vento de doutrina que anda por aí, para não sermos levados como a palha é levada pelo vento, irmãos, temos que estar firmados na palavra. Temos que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. A palha também não dá fruto. A palha não dá fruto. Meus queridos, se hoje percebemos que verdadeiramente temos que ser mais intencionais connosco, o façamos. Se hoje percebemos que
não temos investido tempo junto da palavra, o façamos. Se hoje percebemos, irmãos, que temos andado por caminhos que não são aqueles caminhos que Deus pauta na sua palavra para os seus filhos, não se detenham no caminho. Tenham forças para voltar atrás. Arrependam-se e voltem à palavra. Queremos ser uma igreja intencional, irmãos. Queremos ser uma igreja que tem o compromisso de partilhar o bom perfume de Cristo, de partilhar a sua fé durante a semana e nos ambientes para onde Deus nos leva. Sejamos intencionais primeiro, irmãos, conosco primeiro. Tenhamos prazer na lei do Senhor. E evitemos o caminho dos ímpios. Durante o pós-lúdio, irmãos, eu ia convidar os irmãos que vão tocar o pós-lúdio, mas durante o pós-lúdio vamos ficar em silêncio. E vamos nos examinar. Vamos examinar o nosso coração. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude, se for o caso, a nos arrependermos e a voltarmos para trás. Se não for, que nos ajude a continuar a perseverar no caminho que Ele fez para nós. A continuar a perseverar na palavra e no bom conselho que Ele nos deixou. Amém, irmãos? Uma boa semana para todos.